Bom, pessoal, continuando aqui as ferramentas da qualidade, vamos falar sobre o diagrama de causa e efeito, que também é conhecido como diagrama de Ishikawa e diagrama de espinha de peixe. Os três nomes, né, representam a mesma coisa. Então, o que seria, né, o diagrama de causa e efeito? É a relação entre a característica da qualidade e os fatores que a determinam, né? Então, aí eu vou constituir o diagrama de causa e efeito, que é muito útil, né, na parte de avaliação de processos mais complexos, ok? Então, como que eu vou sempre trabalhar? Eu vou sempre ter o quê? Aqui, né, a causa, né, e aqui é o quê? Né, o efeito. Então, eu sempre vou ter o quê? Trabalhando o efeito e qual seria a causa sobre isso. Bom, então, aqui, quais são as causas que eu posso ter dentro do diagrama de causa e efeito para eu estar avaliando? Então, eu vou ter o quê? Matérias-primas, né? Eu vou ter mão de obra, que seria os recursos humanos, máquina, que seria a parte de infraestrutura, o meio ambiente, né? Procedimentos, a medição, indicadores de desempenho, indicadores de um processo. Então, isso vão ser o quê? As causas que possam levar ao que? Ao causar um efeito não desejado que eu queria, né? Então, um problema que eu quero relacionar. Então, por isso que eu tenho diagrama de causa e efeito. Então, né, muitas vezes a gente tem processo. Então, o que seria um processo? O processo seria a entrada, o processo e o efeito. Então, eu tenho uma entrada. Então, né, o que está relacionado aqui? Quais são os problemas da minha entrada, quais são as causas que fizeram que eu tivesse o quê? Um produto com defeito, um serviço com os defeitos. Então, eu tenho que investigar em cima daquilo que eu estabeleci para aquele processo, né? A gente utiliza muito os 6 M's, né? Mas você tem outras metodologias que pode estar utilizando 8 M's, 4 M's. Então, é um módulo, né? Não que todos os processos vão ser em cima, você tem que usar os 6 M's, mas é o nosso modelo que a gente vai estar utilizando e que você pode também customizar de acordo com a sua necessidade. Então, é o mais comum, mais usual a gente utilizar esses 6 M's. Ainda mais um outro modelo aqui, né, que eu tenho um diagrama de causa e efeito, né, seria onde que eu vou estar o quê? Dividindo as minhas causas, né? Eu estaria assim, buscando o que eu vou chamar em termos de subcausa. Então, eu tenho uma causa e eu vou sempre perguntar, por que isso aconteceu? Ah, aconteceu por causa disso. Aí eu teria o quê? A minha subcausa, eu vou buscar o quê? A causa raiz daquele problema. E aí, né, sucessivamente eu vou ter, aconteceu por causa disso. Então, um exemplo para a gente pensar aqui em termos de subcausa, eu não entreguei um produto, né, ele tinha um tamanho, vou estar cortando uma embalagem, por exemplo, e essa embalagem ela ficou com uma dimensão menor do que o meu cliente tinha solicitado, e essa embalagem não daria, por exemplo, para colocar o biscoito ali. Então, por que ele estava com um dimensionamento menor? Porque a parte de medida dele não estava adequada, não estava calibrada. Então, fez com que ele cortasse, o corte fosse menor do que estabelecido. Tá. Por que não estava calibrado? Porque a manutenção, né, ou a gestão da qualidade, que for responsável pela calibração, não se atentou que aquele equipamento já tinha passado a validade dele, ou não tinha calibrado aquele equipamento. Então, mas por quê? Não estava fazendo não estava fazendo parte do sistema de qualidade, não tinha previsão de que uma calibração necessitava para esse tipo de equipamento, né? Ou o sistema, né, ele não conseguiu dar um alerta de que aquele equipamento teria que ser calibrado. Então, aqui eu sempre vou estar o quê? Perguntando. Então, para a melhor forma de eu encontrar a causa ali dos meus erros é sempre fazer, por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Por que não foi calibrado? Não foi calibrado por causa disso. Mas por que não foi calibrado por causa disso? Né? Então, sempre ouvindo o quê? Buscando, como se eu estivesse aplicando aqui os 5 porquês, que é uma outra ferramenta também que a gente utiliza muito. É sempre o quê? Em cima de perguntas. Então,
né, sempre que eu tiver um problema principal, eu vou trabalhar ali as minhas causas, né, aonde que for ali dentro dos meus 6 N's, eu vou sempre trabalhar o porquê que isso aconteceu. Ah, aconteceu por isso. Ah, em cima disso, por que aconteceu isso? Até eu realmente descobrir o quê? A causa raiz, né, que está causando o quê? Aquele efeito. Então, isso seria uma forma também de buscar a parte. Tá? Então, para construir, né, aqui o diagrama de causa e efeito, o que a gente vai seguir? A gente vai seguir passos. Então, o primeiro passo é determinar as características da qualidade. O segundo passo, escolha uma característica, que pode ser o brainstorm, um GUT, né, um gráfico de Pareto, e estabelecer claramente o problema que vai ser analisado, que foi o quê? O efeito. Então, sempre que a gente vai trabalhar problema, a gente vai estar trabalhando o quê? O efeito. E escrevendo do lado direito, né, de uma folha de papel, ou dentro do software. Então, né, o que vai ser o meu problema, o meu efeito que eu vou estar trabalhando. E aí eu venho construindo ali, né, o meu diagrama, a minha espinha de peixe. Depois, né, desenhar a espinha dorsal, né, apontada da esquerda para a direita, e ali as características de qualidade dentro do retângulo que eu quero trabalhar. Bom, aí o terceiro passo, né, é o quê? Encontrar o maior número possível de causas que possam contribuir para o efeito, né? Então, o que pode, né, ter gerado aquele problema, aquele efeito, né? Aquela não conformidade. Então, eu faço, por exemplo, através do quê? De um brainstorm, né? Eu posso ter feito através do gráfico de Pareto, de um GUT. Então, eu tenho que sempre ver o quê? O que isso fez, né? Quais são as possíveis causas de eu ter dado esse efeito, né? E aí eu venho o quê? Sempre abrir isso dentro de um grupo, não trabalhar isso muitas vezes sozinho, dentro de uma empresa, né? Ser um multidisciplinar e ali sempre estar fazendo o quê? Uma discussões, né? Envolver participantes, sempre ter o quê? Um brainstorm, né? Se eu quero resolver um problema dentro, né, de uma empresa, o problema é esse. Né, chamar ali o time, né, chamar as pessoas que estão envolvidas, né, de vários setores, para começar a ver o quê? Quais são as causas desse problema. Tá? E aí, né, escrever as causas primárias que afetam as características da qualidade, né, associando as espinhas grandes também dentro do retângulo. Então, eu tenho lá, né, que era o objetivo que eu queria, né? Então, qual foi o efeito que foi produzido, qual foi o problema? Então, aqui eu tenho as causas, sempre trabalhando, né? Foi relacionado com o meio ambiente, né? É poeira que teve no local, é uma contaminação, crescimento, né, fúngico, né, uma presença de salmonela, por exemplo, dentro do ambiente, né, de uma listéria. Então, o que aconteceu? O ambiente, ele tá, eu estou com um vazamento, eu estou com um problema no meu, né, na minha parte de sifão, né, do escoamento do meu resíduo. Então, o que está relacionado com o meio ambiente? O meu material, né? A minha matéria-prima não está chegando de forma adequada, né? O meu fornecedor está tendo problemas na minha entrega, então não está me entregando produtos de qualidade. Então, está ali relacionado, não estava dentro da especificação, né? O método que eu estou utilizando ali de uma análise, ela não está dando certo, o método que eu estou utilizando na produção não está sendo, né? Ele não foi padronizado, cada colaborador, né, regula a máquina de uma forma, né? A mão de obra, né? Eu posso estar tendo absenteísmo, né? Eu posso estar tendo um boicote por meus funcionários, ou realmente o funcionário ele não consegue, né? Ele não tem a capacidade de executar aquela atividade. Então, através disso, não adiantando nem dar treinamento, né? Ele não consegue fazer, eu tenho realmente um problema no meu efeito. Ou uma máquina quebrada, ou uma máquina que não, né, não seja adequada para aquele processo. E aqui eu vou estabelecendo o quê? Né, através de um brainstorm, quais seriam as possíveis causas para esse efeito. Tá? Então, uma outra forma, né, que também é uma outra só, né, um modelo para a gente estar avaliando, mas o quarto passo seria, escreva as causas secundárias que afetam as espinhas grandes, né? Quais seriam as causas primárias, quais seriam essas secundárias, e associar, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, né, dores devido a mochilas pesadas. Então, o projeto, falta de rodinhas, muitos bolsos, tamanho excessivo,
editora, livros textos pesados, livros textos grandes, inabilidade de dividir em pontos. Estudante, uso impróprio, usa somente de um lado, aí fica carregando, má disposição dos materiais, então coloca muita coisa na parte de trás, então dá o volume e aí o peso aumenta. Então isso aqui eu vou estar o quê? Buscando as informações daquilo. Então eu tenho dores devido às mochilas pesadas. A primeira causa pode ser estudante, ambiente escolar, projeto, editora, e eu tenho aqui as minhas subcausas, aonde que eu vou realmente estar trabalhando, tá? E assim eu vou fazendo para cada processo, cada problema que eu encontro, qualquer efeito. E aí, continuando o quinto passo, estipular a importância de cada fator, e destacar particularmente aquilo que aparece mais significativo. Então, tem coisas que eu posso lá dentro do meu brainstorm, do que eu vou estar utilizando para preencher, que me surgiu, são ideias que surgiram, mas elas não são significativas. Então, eu escolho ali uma parte significativa, eu vejo, não, isso daqui é primordial, isso aqui realmente pode acontecer, e começo a trabalhar nela. Então, e aí eu registro as informações que são necessárias. Tá? Bom, então, o que a gente vai sempre precisar de observar? Identificar os fatores relevantes por meio de investigação e discussão com outras pessoas. Então, para construir ali, ter uma construção adequada, eu preciso ver quais são os fatores realmente relevantes, o que vai, isso aqui impacta ou não, ali aquele problema. Então, escolher as características mensuráveis. Então, muitas vezes eu preciso, eu coloco lá, vou devagando, colocando várias ideias, mas eu preciso mensurar, realmente isso daqui é mensurável, isso aqui ocorre, já ocorreu, é passível de que isso, a primeira vez que ela está acontecendo, mas que isso aqui gere este problema, expresse as características de forma mais correta. Então, o que eu quero? O que aconteceu, daquele problema? Então, lá, eu tenho um café, por exemplo, um café que está muito escuro. Qual que foi o problema? Foi na torragem? É o grão? Ele ficou mais tempo ali dentro do torrador, então isso que gerou, ou foi um grão que estava, ou tem algum contaminante. Então eu começo a avaliar o que realmente é, e aí eu tenho mais uma concisão. E aí eu tenho que sempre descobrir, esse fator aqui, ele é relevante, não é? Ele que vai me levar para uma parte? Então aí eu vou estar sempre ver, isso aqui eu posso atacar ou não, ok? Então, esses são os pontos que a gente vai sempre trabalhando no diagrama de causa e efeito. Então, o diagrama é apenas o quê? Ele é uma espinha mesmo e eu vou colocando as informações de acordo com o que é o problema. Então, se for necessário para entender melhor o problema, poderá fazer outros diagramas de causa e efeito, para as causas que foram encontradas. Então, você vai sempre basear, encontrei um problema, tem outra causa, tem um outro efeito, está relacionado, então eu posso ter o quê? Eu posso relacionar, faço a minha análise separada e avalio. Está relacionado com aquela minha causa principal, com aquele efeito? Não. Não, mas isso daqui eu posso resolver com isso. E ali fazendo, destrinchando, ok? Bom, para a gente entender um pouco como funciona aqui, a parte do diagrama de causa e efeito. Vou colocar um exercício para vocês avaliarem. Então, nas outras ferramentas que a gente avaliou, eu dei um exercício sobre a perdas de frango, E aí, lá do exercício, dentro lá da parte utilizando o gráfico de Pareto, ficou determinado que no setor de embalagem é o que eu tinha o maior problema. Então, aqui a gente vai fazer investigação. Por que na embalagem eu estava tendo mais perdas de frango? O que vem causar isso? Então, passando essa informação do gráfico de Pareto para o diagrama de causa e efeito, a gente tem o seguinte, Então, a perda maior foi o quê? Na embalagem,
Ok, então eu sei que o setor que eu tinha um problema, mas por que eu estava tendo problemas na embalagem? Aonde que estava relacionado? Né? Era a máquina, então ali na hora que eu coloquei a máquina para fazer a embalagem, ela não estava cortando ou ela não estava selando adequadamente, né? Ou a embalagem, que é um material, né, que é uma matéria-prima, ela não estava compatível com a especificação que eu tenho daquele produto, né? A mão de obra, o operador, ele não sabia regular a máquina, ele não tinha uma afinidade nela, ele não tinha ali uma sinergia com a máquina, ele não sabia operar ele adequadamente, então ele não sabia fazer a calibração para a embalagem entrar, ela fazer, né, a formação dela e o corte adequado. Então, o funcionário ou fez também o que? Estava fazendo algum boicote, né, por algum motivo que pode acontecer também, então está ali relacionado, né, os indicadores de medição. Então, né, eu estava fazendo e eu eu tinha determinado que a cada 2 horas que eu ia fazer o meu controle de pesagem, de verificação, a minha especificação. E ali, dentro dessas 2 horas, né, aconteceu vários problemas e o meu operador não verificou, né? Ele deixou de fazer a inspeção, ou essa inspeção está, né? Ele identificou, mas não fez uma revisão de todos os produtos que passaram ali, e aí eu fiquei com o quê? Com uma embalagem com mais problemas. E aqui eu tenho o quê? Uma medição, né? O meu indicador, meu controle de processo, por exemplo, não estava sendo feito. O procedimento. Então, eu posso ter o quê? Um procedimento de colocar a embalagem, né, o filme dentro da máquina, e ele está sendo incorreto. Então, o colaborador, na hora que ele está montando a máquina, ele não está colocando adequadamente porque o procedimento não está adequado, ou o procedimento está errado, ou ele não fala como que faz. Então, a cada dia eles colocam em alguma coisa, e aí eu tenho problemas na minha embalagem também, né? O meu ambiente, então o meu ambiente ele não está permitindo, por exemplo, né, ele está muito quente ou ele está muito molhado, e aí a minha selagem não está sendo adequada. Então eu posso ter o quê? Problemas com embalagem também, né? A minha matéria-prima aqui, eu falei um pouco da embalagem. Então, eu posso ter o quê? Colocado um filme, um plástico, né, de uma especificação, eu não fiz uma inspeção de recebimento no material, e aí não veio na especificação que eu queria, que era a especificação já padronizada. Me mandou um filme com uma especificação inferior, e aí ela realmente, né, não consegue selar adequadamente, causando as perdas. Então, aqui eu começo a buscar, né, de cada um desses itens, desses 6 M's, o que pode estar realmente causando o problema na embalagem, tá? Então, eu gostaria que vocês pensassem, né? Eu coloquei um pouco mais de respostas aqui para vocês, tá? Mas eu queria que vocês pensassem o que realmente para vocês, né, seria um problema maior, né? Então, buscar ali a causa, né? Ou as subcausas, ou a causa raiz para esse problema da embalagem. Então, eu vou dar um tempinho para vocês pensarem, tá? E aí, não tem uma resposta exata, né? Mas eu queria que vocês pensassem como resolver a perdas de frango que foram causadas por embalagem. Quais seriam as suas sugestões, né? Escrevam, desenhem aí, né, uma espinha de peixe e coloque, faça o brainstorm de vocês, que aí daqui a pouquinho eu já volto com, né, algumas explicações maiores, ok? Bom, então, na hora que a gente vai lá dentro dessa resposta, não existe uma resposta correta, não existe uma resposta pronta, né? O diagrama é ali para a gente pensar. Então, lá dentro vai depender muito o quê? Do meu brainstorm, do que da minha avaliação. Então, não tem, né? Tudo que vocês estabeleceram aí, que vocês pensaram, está correto.
Tá? Então, não tem a resposta é essa. Não, é o que vocês estabeleceram. E ali, diante do que vocês estabeleceram, né, é o que vão ser o quê? Tratado através de um plano de ação, aonde que vão estar o quê? Consertando. Então, sempre eu vou escolher o quê? Eu vou ter fiz o meu diagrama de causa e efeito, estabeleci o meu problema e quais são as causas. Eu escolho uma causa, somente uma causa, eu trato ela primeiro. Aí eu estabeleço, o problema foi de embalagem, a especificação da embalagem não estava correta e aí ela não estava realmente, né, comportando ali os frangos, por exemplo, do exemplo. E aí, o que eu vou fazer? Então eu vou estar fazendo o quê? Qual que vai ser o meu plano de ação? Estabelecer uma nova, né, uma especificação para a embalagem, onde que ela tem o quê? Um reforço maior, ela tem uma carga, ela aguenta uma carga maior para fazer essas embalagens. Então eu vou trabalhar com o quê? Com o meu desenvolvimento, eu vou trabalhar com o meu fornecedor de embalagem, e ali eu vou fazer o quê? Testes para ver se realmente, né, aquela embalagem, aquela especificação suporta o meu produto, né, ele aguente ele mais tempo. E aí eu faço o meu plano de ação, né, eu vou estabelecer junto, né, então eu quero melhorar a minha embalagem, então eu vou estabelecer como? O quê? Trabalhar, gente, P&D, qualidade, junto com o fornecedor da embalagem, né, estabeleceu fazer um teste piloto na produção, se realmente isso é, né, o problema ou não. Estabelecer isso, troquei a minha embalagem. Né, comecei a rodar de novo, tive um problema, estou tendo outro problema. Eu faço o quê? Uma construção de um outro gráfico de causa e efeito e vou avaliar outro problema. Né? Então, sempre que eu tiver um causa e efeito, eu vou ver o quê? Eu vou estar estabelecendo medidas. Então, eu trabalho um primeiro, depois que eu trabalhei esse, eu vou para um outro. Tá? Então, aqui eu vou ter que ver o que? Né? Eu faço uma especificação, eu valido essa especificação e aí eu retorno, tá bem? Então, o diagrama não tem uma resposta correta, tá ok? Ele é apenas para a gente pensar e dali eu determino o que vai ser mais viável estar trabalhando, o que realmente pode ser o problema para essa parte, tá?